Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ler a partir do verso 60. Você achou? Diga amém. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que nos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a Tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome, para ouvir e crescer no conhecimento da Tua palavra. Por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A Bíblia fala para nós no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus estava atravessando o mar da Galileia em direção à cidade de Cafarnaum, quando uma grande multidão o interpela. Uma grande multidão observa a sua chegada às margens, já dentro do território de Cafarnaum, e então o encontra nessa caminhada. E ali então eles começam a falar com Jesus. Eles então começam a dizer que querem segui-lo e querem servi-lo. Mas Jesus fica brabo demais, porque Jesus diz para eles assim: vocês estão aqui por conta da multiplicação dos pães que vocês viram. Vocês estão aqui buscando os sinais. Vocês estão aqui buscando aquilo que os sacia. Vocês não estão determinados a viverem uma vida em mim, ou crendo nas palavras que eu prego, mas unicamente dispostos a viver e a desfrutar do que eu posso proporcionar. Ele ficou bravo demais. E aí, ele começa um discurso onde ele diz: vocês lembram do maná que desceu do céu, quando seus pais ainda na travessia do Egito para a terra prometida experimentaram? Pois é, não foi Moisés que os deu. Moisés não tinha autoridade para dar a vocês esse pão que desceu do céu. Aí Jesus completa dizendo: porque eu sou esse pão que desce do céu. Eu sou esse alimento que tem autorização de Deus para mudar a história e a vida do homem. E é claro que eles começam a ouvir o discurso de Jesus. E isso começa a trazer uma confusão dentro deles. Por quê? Porque toda vez que Jesus se manifestava em declarar a verdade, aquilo trazia confusão aos corações dos homens. Eles tinham dificuldade não de entender a mensagem, porque a mensagem era compreendida, mas de aceitá-la.
porque toda palavra que saía da boca de Jesus gerava vida e não morte. Toda palavra que saía da boca de Jesus trazia reflexão. Então, Jesus começa a dizer para eles: eu sou o pão da vida e eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. E fora do propósito, vocês não vão conseguir viver nada. Observa, 2 grandes segredos que está no capítulo 6. Eu quero ler o verso 45. Ele continua nessa narrativa, o povo murmurando. Mas como que ele diz ser o pão que desceu do céu, se nós conhecemos os seus pais? Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, sabemos que eles são de Nazaré. Como que ele pode dizer que desceu do céu? Pastora, o que Jesus estava querendo ensinar para eles? Jesus estava dizendo para eles que veio para cumprir um propósito de Deus, que estava na terra para viver a vontade de Deus, mas eles estavam olhando para um Jesus humano, não o Filho do Deus Altíssimo. Eles estavam enxergando Jesus como um homem comum. É por isso que quando Jesus fala: eu desci do céu, aí eles se olham e dizem assim: mas ele não nasceu, ele não veio de pais que moram em Nazaré. Nós conhecemos a Maria, nós conhecemos o José. Que história é essa que ele desceu do céu? Entenda uma coisa, não é que eles não entenderam a mensagem, era difícil, era de aceitar. E às vezes é exatamente assim que acontece na minha vida e na sua vida. Você se faz de bobo. Quando Deus traz a palavra, quando Jesus traz a revelação do que Ele quer fazer, ou do que Ele decide agir, nós ficamos com cara de boba, ou fingimos que não entendemos. Por quê? Porque é mais fácil julgar as coisas de uma forma terrena do que levá-los à espiritualidade, do que alcançar no Espírito a obra que Deus tem para fazer. Então eles disseram: mas quem vem? Quem pode ser? Se nós conhecemos seus pais naturais. E observa que Jesus não dá conversa para eles, não entra nessa discussão e continua declarando sobre eles o propósito pelo qual ele veio cumprir. Mas observa o segredo que está no versículo 45. Está escrito nos profetas, Jesus está dizendo: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem. Olha o que Jesus estava querendo dizer. Olha o que Jesus disse para eles. A história era assim: os profetas já anunciaram que isso ia acontecer. Eu estou só cumprindo a palavra. Mas observa o que os profetas anunciaram. Todo aquele, lê comigo, todo aquele que da parte do Pai tem o quê? Tem o quê? E, diga comigo, ouvido e me ajuda a pregar. Tem ouvido então entenda que não pode ser uma coisa só. Entenda que não tem uma parte dessa frase apenas. A profecia é: todo aquele que tem ouvido e aprendido. Olha como é que ele completa. Esse vem. O que Jesus estava dizendo? Os que serão gerados em intimidade, os que me são gerados, que tem participação comigo, que tem proximidade comigo, esses não são homens comuns. Esses são homens que ouviram querido, não tem como ser íntimo e próximo se você não ouvir e aprender. Porque só ouvir não vai funcionar. Só ouvir não resolve a história. O que Jesus estava dizendo é: os que se achegam a mim, os que se tornam próximos de mim, os que geram intimidade em mim, não são homens comuns. Pastora, pelo amor de Deus, explica essa bagaceira direito, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas nunca no amor. No amor de Cristo, ninguém fica de fora, seja ele quem for. Mas na intimidade não, querido, desculpa. Na proximidade não, querido. Porque só anda perto quem ouve e aprende.
quem se permite ser transformado por aquilo que ouve. Porque senão a gente se torna aquele personagem que Tiago prega. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por quê? Porque não tem intimidade sem prática em mim e no poder da minha palavra. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Quando aqueles discípulos o cercam, e o cercam para viver operações de sinais e maravilhas, o cercam para experimentar do milagre, novamente, do comer do pão. Jesus diz para eles: vocês se contentam com coisas dessa terra? Eu estou olhando a terra e buscando homens que me ouvem, e homens que praticam aquilo que eu os ensino, porque esses virão a mim, esses se achegarão a mim, e esses serão meus discípulos, esses serão meus de verdade. O que Jesus estava querendo dizer? Tinha uma multidão ao seu redor, mas poucos estavam disponíveis para serem transformados pela palavra. Pergunta para mim, por quê? Porque a palavra confronta. Porque a palavra vem com o propósito de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Jesus vai te olhar com olhos de amor. Jesus vai ministrar sobre a tua vida com amor, mas Ele nunca vai deixar de falar a verdade. E Ele nunca vai falar o que te convém. Porque o discurso que sai da boca de Jesus sai para te transformar, sai para operar em você aquilo que Ele sonha, que Ele deseja. Então Ele começa a dizer para aqueles homens que estão lá: vocês estão aqui por causa do pão que comeram terrenos. Vocês não entendem, eu tenho muito para dar. O problema é que para andar comigo tem que ser homem. Para andar comigo tem que ter coragem de ouvir, aprender, ser transformado e crescer. Porque não anda em intimidade e proximidade comigo, menino, não. Não anda em proximidade e intimidade comigo, gente que não quer passar pela transformação. E é lógico que o discurso ficou complicado, é lógico que ninguém queria ouvir aquilo. Porque na multidão a gente só quer ouvir: Jesus vai abençoar, Jesus vai derramar chuva de bênção, Jesus vai trazer prosperidade e fartura, aleluia. Só que Ele não queria discípulos que o seguissem pelo que Ele podia dar. Ele queria homens que o seguissem por entenderem quem Ele era e o desejassem de todo o seu coração. Então Ele não desanima no discurso, não. Ele não se abala com a cara feia, Ele não se abala com a testa franzida, com a expressão de descontentamento, porque Ele não veio à terra para agradar homem nenhum. Ele veio à terra para cumprir o propósito do Pai, e Ele estava determinado em fazê-lo, e foi isso que Ele fez. E Ele continua no seu discurso, e Ele diz para eles: é difícil para vocês entenderem que eu não estou aqui cumprindo um propósito que vai preencher o desejo e a satisfação do seu coração, porque Jesus sabia que eles estavam buscando um rei, uma autoridade governamental, e Ele jamais seria isso. Ele não queria ser rei, Ele veio para ser Senhor. Ele não veio para governar a terra como uma autoridade nomeada, não, Ele veio para ser Senhor. E Ele diz: eu não vou ocupar espaço dentro de vocês, debaixo da ilusão que vocês mesmos criaram. E deixa eu falar uma coisa para vocês: na autoridade do nome de Jesus nós criamos ilusões a respeito de Cristo. Nós criamos expectativas a respeito de Cristo que a palavra nunca nos diz. Às vezes a gente conversa com pessoas e elas dizem: não, mas eu tenho certeza que Jesus vai fazer isso. E você fica parado olhando assim e diz assim: mas por que você tem tanta certeza disso? Porque Ele é bom, porque Ele faz o bem, porque Ele ouve as nossas orações. Essas justificativas são ótimas. Porém, querido, você precisa aprender que para viver o propósito, você tem que entender o que Ele quer, não a sua vontade. Entender a verdade dEle, sobre Ele, em você. Então ele continua o discurso e Ele diz assim: vocês estão escandalizados porque eu disse que eu sou o pão da vida? Então deixa eu dizer uma coisa: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não tem como eu comigo. Aí deu ruim de vez, né? Aí deu ruim de vez, porque eles falaram assim: como que nós vamos comer a carne dele? Como que nós vamos beber o sangue dele? Esse homem louco. O que ele está propondo? Aí ele libera o segundo segredo. Vai lá comigo, no mesmo capítulo 6, só que eu quero o verso 57.
estou falando correndo por causa do tempo. 57, você achou? Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, quem de mim se alimenta por mim, é óbvio que o texto não está falando da ceia. É óbvio que ele não está dizendo aquele que não se alimenta do corpo e do sangue, de comer o pão e o vinho, porque a instituição da ceia veio muito depois disso. Ele só institui a ceia um dia antes dele morrer. Ele não estava falando sobre a celebração, ele estava falando sobre o seu próprio sacrifício. Está aí? Ele está falando sobre ele mesmo. Então, na narrativa anterior, ele diz assim: vocês vão precisar entender que tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, para terem aliança comigo. E aí eles começam a perguntar: mas como que nós vamos fazer isso? É impossível, ele está doido. E aí ele entrega o segredo. Ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, de mim. O que ele está querendo dizer? Entenda, em nome de Jesus. Tem uns camaradas aqui na igreja que ficam o mês inteiro fora da igreja. Não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com o corpo, mas no dia da ceia vem, come o pão, toma o vinho e acha que levou para casa a aliança de Jesus. Pastor, o que a senhora está dizendo? O pão foi instituído e o vinho foi instituído para isso, para uma celebração especial, mas para que você tenha entendimento do valor que o corpo é de verdade, que o sangue tem de verdade. Não é só comer o pão e tomar o vinho e está tudo certo. O que Cristo estava revelando ali é: aquele que come, olha o que ele diz no final, aquele que de mim se alimenta. Como que eu me alimento de Cristo? É olhando para o corpo, que é a estrutura que foi humilhada, ferida, que passou pela pressão, que passou pelos momentos de dificuldade, olhar para a estrutura do corpo e entender que tudo aquilo não foi de graça, que tudo aquilo teve preço e teve peso no mundo espiritual. E ele diz: e quando você passa a se alimentar disso, pastor, o que ele quer dizer? Quando eu olho para o corpo e vejo e entendo que essa obra trouxe regeneração e restauração sobre mim, eu dou valor a ela. Eu não trato essa obra de qualquer jeito. Eu me alimento dela todos os dias. E eu olho para essa obra e digo: eu estou fraco, mas o corpo de Cristo venceu, e Ele vai trazer força sobre a minha vida. Eu passo por momentos de dificuldade e de aflição, mas eu me alimento de um corpo que passou por vergonha, por tribulação, por humilhação, e não abriu mão de viver o propósito. Quando eu me alimento desse corpo, eu estou dizendo para o Senhor: eu sei o que o Senhor passou, e eu não vou fingir que isso não teve peso, que isso não foi de graça. Eu vou viver uma vida consoante àquilo que o Senhor fez, para me dar vida e vida em abundância. Então ele começa a dizer: quem de mim se alimenta, porque você pode ter outras opções de alimento. Você pode se alimentar da sua própria carne, da sua própria alma, da sua própria vontade. Você pode se alimentar de opiniões alheias. Você pode se alimentar daquilo que arde em você, menos de Cristo, menos do Senhor. Mas ele entrega para aqueles homens, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim, eu me alimento daquele sangue, porque é naquele sangue que eu tenho libertação e cura. É naquele sangue que as minhas vestes são lavadas.
É naquele sangue que Deus revoga um decreto de iniquidade e institui sobre mim um decreto de vida. Eu não posso tratar esse sangue de qualquer jeito. Eu não posso lidar com a experiência da graça e esquecer a tormenta que foi ficar horas e horas preso naquele madeiro, carregando sobre o corpo todo o peso, toda a iniquidade de todo mundo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando e agradecendo o nome dele. Eu tenho que olhar para esse sangue e me alimentar dele com o entendimento. Eu tenho que me alimentar desse sangue entendendo que sem ele, amigo, nós viramos pó na mão do Satanás. Sem ele, o Satanás passa sobre nós igual um rolo compressor. O que nos separa da opressão e do ódio do inimigo sobre nós é esse sangue. Então não usa o sangue como lhe convém não, querido. Seja mais um desses que vai se alimentar dele de dia e de noite, com entendimento, com razão, buscando Cristo que morreu por você. Mas observa que não é só uma questão de se alimentar dele. Ele entrega uma promessa. Ele diz: todos aqueles que verdadeiramente se alimentarem de mim, vírgula, olha o que ele diz: por mim, quer ver se alguém está se alimentando de Cristo verdadeiramente? Ele tem que viver pelo Senhor. Você ouviu? Quer observar se alguém verdadeiramente está comendo do corpo e bebendo do sangue? Ele tem que viver para o Senhor, porque é isso que ele diz: aquele que come de mim, aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. O que vive por ele não tem parte com o mundo. O que vive por ele não busca os seus próprios interesses. O que vive por ele entende a razão pelo qual nasceu, entende o propósito que Deus tem, e é por ele que vai seguir a história da sua vida. Quando eu me desvio desse caminho, ou quando eu faço qualquer coisa que não condiz com esse final, desculpa, você pode estar se alimentando de qualquer outra coisa, menos do corpo e do sangue. E por que habita um silêncio entre nós? Porque o discurso não foi fácil. O discurso não foi agradável de se ouvir. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz: depois que ele entrega esses segredos, que vira bomba na alma deles, porque eles não queriam compromisso, eles não queriam andar com Cristo, porque Ele era o Cristo. Eles queriam comer do pão de graça, eles queriam participar dos milagres, eles queriam a experiência de viver com alguém que pode fazer coisas que eles não podiam fazer. Só que não foi para isso que Jesus veio à terra. Ele pode até multiplicar o pão e os peixes, ele pode até curar a todos de suas enfermidades, mas o propósito final era transformar o homem em um verdadeiro adorador. Era transformar um homem em alguém que ia adorá-lo em espírito e em verdade. E aí olha o que acontece. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse? Quem pode ouvir? Amigo, porque nós não queremos não. A gente quer ouvir a festa. A gente quer ouvir as bênçãos. A gente quer ouvir o que Deus vai fazer, o que Deus vai cumprir, o que Deus vai estabelecer. Mas para que isso aconteça, tem um propósito, tem um caminho a ser trilhado. E esse caminho depende muito mais da minha escolha do que de qualquer outra coisa. Eu preciso decidir me alimentar desse Cristo. Eu preciso decidir viver o que Ele tem para mim. E quando as pessoas olharem para mim e me verem fazendo opções por Cristo e em Cristo, olharem para mim e perceberem que você decide seguir caminhos que a maioria não faz, porque você tem comido do corpo e tem bebido do sangue, automaticamente você passa a viver a vida que Cristo quer. Você passa a viver a vida que Cristo deseja para mim e para você. E aí eles, ouvindo esse discurso, disseram: dura esse discurso. Aí a Bíblia diz assim: e eles começaram a ir embora. Observa, versículo 66.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam. Deixa eu te contar uma história. Número nunca fez diferença no coração de Deus, porque Deus olha o homem por dentro. Ele sabe exatamente na multidão quem quer comer do corpo e da carne e quem quer só a multiplicação dos pães. Então, aqueles que estavam lá e se diziam discípulos, quando foram confrontados com a palavra, começaram a ir embora. Começaram a abandonar a caminhada. E Jesus, observando a retirada deles, olha o que ele faz, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele estava falando com a multidão, mas quando muitos da multidão começam a ir embora, ele se volta para os 12, os mais próximos, os mais íntimos. E ele diz para eles: vocês também querem ir embora? Vocês também não ficaram satisfeitos com o discurso? Vocês também não concordaram com o discurso que eu fiz? Por que Jesus faz isso? Porque existem dois grupos de pessoas que estão dentro dessa comitiva chamada discípulos. O primeiro grupo são chamados envolvidos. São aqueles que estão, são aqueles que participam, mas são aqueles que buscam os seus próprios interesses. Estão envolvidos com o movimento, mas não entregues a ele. Estão envolvidos com a prática, na busca de realização pessoal, na busca de experimentarem coisas novas. Pastor, isso é errado? Não, mas não pode estar em prioridade, porque a Bíblia diz buscar primeiro tem que ser primeiro a vontade dele, para que as outras coisas venham, não o contrário. Eu não posso buscar as coisas e esperar que do reino elas se manifestem, porque não vai acontecer. Então ele estava dizendo: eu sei que aqui no meio tem dois grupos de pessoas. O primeiro são os envolvidos, que eles estão buscando o que eles querem, buscando os seus sonhos, buscando o que eles desejam, e diferente daquilo que eu penso ou que eu acho. E dentro desse grupo é onde, na maioria das vezes, a gente consegue identificar o número maior de crentes meninos, de crentes imaturos. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque é na imaturidade que se manifesta o ciúme e a inveja. É na imaturidade, na infantilidade espiritual é que você enxerga. A criança é assim, não é? A criança diz: ô mãe, eu quero uma mochila rosa. Eu quero uma mochila rosa. Eu quero uma mochila rosa. Aí a mãe diz: por que você quer uma mochila rosa? Porque o fulano tem uma mochila rosa. E se eu não tiver uma mochila rosa? Quem age assim é criança, com ciúme e com inveja. E isso se manifesta no meio daqueles que estão envolvidos e não entregues. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque quando você começa a se alimentar de Cristo, as concupiscências da carne têm que sair de você. Quando você começa a se alimentar da carne, do sangue, ouvindo e praticando e aprendendo de Cristo, essas coisas têm que começar a sair de você, e você começar a galgar a maturidade do Espírito. E o outro grupo, pastora? O outro grupo são dos comprometidos. São aqueles que entendem que a missão de estar ao lado de Cristo é uma só: ser transformado. Ele não precisa de nada, Ele é Deus. Quem precisa dele sou eu. Quem precisa de transformação sou eu. Quem precisa de cura sou eu. Quem precisa de libertação sou eu. E eu começo a andar com Ele, ouvindo as suas palavras, mas me permitindo ser transformado dia após dia, me permitindo ser lavado nesse sangue, me permitindo rejeitar as histórias antigas e começar a viver novas experiências. Está aí. Mas, amigo, tem que ter coragem para viver isso. E eu quero declarar em nome de Jesus: eu não vou aceitar uma geração de envolvimento. Eu não vou aceitar uma geração que está envolvida e não que está comprometida com aquilo que Deus realmente quer sobre ela. Porque esse é nosso dever. Fazermos filhos semelhantes àquilo que Deus deseja, não semelhante àquilo que nós queremos. Desenvolver a obra dele, não a nossa.
multiplicar a verdade dele, não a minha. Porque quando eu entendo isso, eu me torno alguém que faz parte desse grupo de elite separado, de homens e mulheres comprometidas com o propósito. E aí Deus diz para você: filho, eu te amo tanto, e eu quero levar você a viver experiências poderosas. Eu quero levar você a ter intimidade, a ouvir a minha voz aqui, ó, no pé do seu ouvido. Mas eu preciso tirar os seus carrapichos. Eu preciso te lavar. Eu preciso que você me dê a oportunidade de ouvir o que eu tenho para dizer. Porque por muitas vezes nós entramos na presença de Deus, só queremos falar. Só queremos falar de nós, das nossas necessidades, das nossas inseguranças, das nossas aflições, quando era Ele que devia falar. Porque maturidade é ouvir a voz de quem tem experiência, não se precipitar no falar. Então é fechar a boca e deixar a voz de Deus ecoar, é deixar a voz de Deus se manifestar. E Jesus, quando se vira para os discípulos e diz para eles: então, tem mais alguém aqui que quer ir embora? Tem mais alguém aqui que ficou escandalizado com o discurso? Tem mais alguém aqui que não sentiu a vontade com a pregação, com o motivo pelo qual eu vim sobre a terra? Aí olha a resposta do Pedro. 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, lê aí. Senhor, quem iremos? O Pedro não diz para onde iremos, porque não fala de lugar, não fala de localização, não está falando de religião, não está falando de situações palpáveis. O Pedro diz assim: para quem iremos? Por quê? Porque nós já entendemos, é a resposta que ele dá, que não tem outro que possa nos conduzir à verdade, senão o Senhor. Por mais que ela seja dura, por mais que ela seja pesada, por mais que ela seja difícil de engolir, não tem outro. Olha a resposta do Pedro. Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então Pedro diz assim, quando ele pergunta: tem mais alguém aqui que quer ir embora? O Pedro diz assim: oh Deus, para quem iremos nós? O que o Pedro respondeu é a certeza que existia no coração dele, que por mais que o discurso fosse difícil e duro, ele sabia que era para o seu próprio bem, que era para uma transformação genuína e verdadeira. Era para que alguém olhasse para ele e identificasse o Pedro antes de Cristo e o Pedro depois de Cristo, para que visse a diferença no seu comportamento, no seu temperamento, na sua forma de ministrar. Então ele diz: para quem iremos nós? Porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Cristo se revelou a eles como a verdade, e fora da verdade não tem encontro com o Cristo. Ele diz, e eles sabiam que essa intimidade e essa integração só aconteceria se eles confiassem fielmente no Senhor, se eles confiassem em Cristo e se permitissem passar pela moeda ou passar pela mão do oleiro, para que Deus pudesse cumprir neles a sua vontade. E eles então, o Pedro, representando ali a voz daqueles discípulos, responde para Jesus: para quem iremos? Porque por mais que seja difícil ouvir as Tuas palavras, só o Senhor se revela como o caminho, como a direção, como a verdade, como aquilo que é instituído como regra, e como a vida, como tudo aquilo que se opõe à morte e ao que é errado. Não existe outro. Abre comigo em Mateus capítulo 7 rapidinho, verso 14. Deixa marcado aí para a gente voltar. Mateus 7.
Você achou? Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Vou ler de novo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a... Quem é a vida? Quem é a vida? Então ele deixa claro, não é um caminho largo, não é uma porta larga, é uma porta estreita que te leva à experiência e intimidade genuína com Cristo. Você pode entregar sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e passar a vida inteira no grupo do envolvimento, ao invés de ser e participar de um grupo determinado que busca o comprometimento genuíno. Por quê? Porque eu quero Cristo, mas eu não quero passar pela porta estreita. Eu quero Cristo, mas eu não quero a palavra revelada que me faz repensar a história da minha vida. Eu quero Cristo, eu quero todas as bênçãos que estão contidas neles, mas eu não quero abrir mão. E tudo aquilo que você não abre mão se torna um Deus na sua vida, se torna um Senhor na sua vida. E para entrar para a porta estreita, ou entra você, ou não entra você com o seu Deus. Porque na porta estreita só passa aqueles que decidem viver a vida, viver a relação com um Cristo ressurreto. Então, o Pedro, volta para mim lá, em João, só vou terminar. O Pedro então responde para ele: mas para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido, olha o que o Pedro diz, versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido, nós estamos passando por experiência, nós estamos vivendo isso dia a dia com você. Mas olha a resposta que Jesus dá para ele. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Parece que Jesus está falando de uma história completamente diferente do final da narrativa do Pedro. Não parece que Jesus respondeu uma coisa aleatória que não tem nada a ver com o texto? Por que Jesus fala assim com Pedro? Porque ele conjuga o verbo no plural. Ele diz: para quem iremos? Para quem iremos? Nós. Então ele estava falando no nome de todos. Ele não estava falando no nome dele. Ele estava falando no nome de todos os discípulos. Para quem iremos nós? E aí Jesus disse: mas eu não escolhi 12? E você sabia, Pedro, que um dos 12 vai me trair? O que Jesus estava querendo dizer com Pedro? Não responda por ninguém, responda só por você. Porque nem tudo que aparece é, Pedro. Nem todo mundo que diz ser discípulo é. Nem todo mundo que está perto de mim vai ser reconhecido por mim como discípulo. Não conjugue o verbo no plural. Fale por você. Por quê? Porque o Judas está aqui. Mas você não sabe que é ele que vai me trair. Então o que Jesus estava ensinando para o Pedro? Tome a decisão de passar pela porta estreita. Tome a decisão de ser confrontado, de se alimentar do corpo e do sangue por você. E entenda quem eu sou. E vive essa experiência por você. Porque se algum dos meus discípulos desistir do confronto e abandonar a fé, você não vai ser mais um que vai embora com eles. Você não vai ser mais um que vai dizer: tem tanta gente desistindo e resolvendo viver a vida. Eu sou tão jovem ainda. Eu vou me dar a experiência de sair por aí um pouco e viver a minha vida. Depois eu volto. Quando eu já estiver perto de casar, quando eu tiver minha vida mais resolvida, aí eu volto para me comprometer de verdade com o Evangelho e com Cristo. Quando na verdade, Jesus estava dizendo para eles: só vai se manter comprometido aqueles que se permitirem serem transformados. Porque fora da transformação
eles serão só pessoas envolvidas no culto, na palavra, no louvor, mas distantes de intimidade, de proximidade, distante de se tornarem representantes de mim sobre a terra. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Eu quero convidar você a meditar na pergunta que Cristo fez para o Pedro. Hoje nós estamos vivendo num momento da igreja, onde a igreja do Senhor é oscilante em si mesma, oscilante nas suas vaidades, nas suas escolhas. Hoje ela quer muito, amanhã ela não quer nada. Hoje ela quer muita intimidade, amanhã ela nem aparece. E eu já estou batendo mesmo, tem um microfone, então eu vou falar o que eu quero. E o pior é a parte da igreja hoje, que troca o Cristo pelo Flamengo. Porque na porta estreita, amigo, só entra você. O Flamengo, a bandeira, a torcida vai ficar tudo do lado de fora. Quando você estiver no aperto, aplauda Jesus. Quando você estiver passando na luta, grita assim, pelo sangue do Flamengo, e vê se vai aparecer alguém para te ajudar. Aí você deixa de comer o sangue, o corpo, e beber o sangue para ver o jogo. Eu enquadrei um desses aí e falei para ele, que absurdo. Aí ele falou para mim, pastora, mas é que nós estamos vivendo um momento especial. Se fosse o seu Fluminense. Eu falei, rapaz, jamais trocaria o meu Jesus por Fluminense nenhum dessa terra. Aí ele falou assim, mas culto tem toda semana. Eu falei, jogo também. O problema não é o que nós estamos vivendo, é como nós estamos priorizando a nossa vida. É o que tem realmente importância. Você é liberado para fazer e torcer para quem você quiser, amém? Só vou te pedir um favor, não coloque nenhum ídolo na frente do Senhor, senão quando você tentar entrar pela porta do reino, a porta se fecha, porque os idólatras não entram lá não. O discurso é difícil, pastor, é duro demais, eu sei, mas a pergunta que o Cristo está fazendo é, alguém aqui também quer ir com eles? Alguém aqui também quer ir embora como os outros discípulos foram, porque não se conformaram com o discurso de transformação? Ou você nessa noite vai dizer para o Senhor, como Pedro disse, para quem iremos? Porque eu não sei a história do meu irmão, mas eu sei o que Cristo fez na minha vida, onde Ele teve que entrar para me resgatar, onde que Ele teve que botar a mão numa lama escura, negra, fedida, para me resgatar de lá e poder olhar para mim e dizer, é minha ovelha. Porque não tem outro caminho, Ele é o caminho. Não tem outra verdade, Ele é a verdade. Você pode passar a sua vida toda buscando vida em tantos caminhos. A minha resposta é, Ele é a vida que você precisa viver. Vamos decidir essa noite. Ou a gente vai viver como envolvido, ou a gente vai escolher se comprometer com o propósito, se comprometer genuinamente com aquilo que Cristo tem para mim e para você. Amém?